de Jesus Cristo. Todo aquele que sente, num grau qualquer, a influência dos espíritos é, por este fato, médium. Embora todos tenham faculdades que permitem a interação com o mundo espiritual, seja através de sonhos ou de intuições, os médiuns ostensivos possuem certa qualificação orgânica, capaz de os colocar em frequente contato com o mundo dos espíritos. As aptidões mediúnicas variam tanto quanto as espécies de manifestação dos espíritos. Allan Kardec classifica os médiuns em médiuns de efeitos físicos, médiuns sensitivos, médiuns audientes, videntes, sonambúlicos, curadores, pneumatógrafos e psicógrafos. O que são, afinal, estas potencialidades da alma? Qual a diferença entre os variados tipos de mediunidade? Quais as principais orientações para o exercício mediúnico? Essas são as questões do programa de hoje. Sejam bem-vindos ao Despertar Espírita Mediunidade. Queridos irmãos, que Jesus nos abençoe. Você que nos assiste pela Web TV Nova Luz no Brasil e no mundo. Você que nos ouve pela Rádio Rio de Janeiro 1400 AM. Que o Despertar Espírita seja mais um instrumento a serviço do Cristo e mais um caminho para o nosso crescimento. Esta é mais uma produção do Clube de Arte e do Grupo Espírita Eurípides Barçanufo, o Recanto da Prece. O codificador da doutrina espírita, Allan Kardec, no capítulo 14 da segunda parte do Livro dos Médiuns, aprofunda estudos acerca dos tipos de médiuns. Esta obra explica com segurança como funcionam os mecanismos entre o mundo físico e o mundo espiritual. E para falar sobre os médiuns, nós convidamos o médico e físico, Dr. Sérgio Thyssen. Seja bem-vindo, Dr. Sérgio, ao nosso programa. Muito obrigado, Yasmin. É a nossa alegria de retomarmos o nosso estudo e, mais uma vez, para abordarmos o tema mediunidade. Que é um tema que nos toca profundamente, né? Antigamente não se compreendia nada a respeito desse assunto e os médiuns eram vistos como pessoas com problemas psíquicos, psiquiátricos também. Como é que era isso, doutor? Mediunidade é algo que diz respeito à criatura humana e, portanto, aconteceu o fato mediúnico através de médiuns durante toda a história da humanidade, né? Contemplando praticamente todas as nações, as culturas, os povos. Só que havia muita limitação quanto às características dessa atividade. Por que algumas pessoas agiam de um modo que a grande maioria não era capaz de agir ou de realizar, né? Então essas coisas eram do terreno das questões especiais, sobrenaturais, diferentes, e cada cultura entendia isso de uma forma e as reações variavam muito de acordo com o conhecimento deles de então. E como você disse, foi com o advento da doutrina dos espíritos que a espiritualidade e Allan Kardec estudaram isto tudo e ofereceram como que uma diretriz segura para o entendimento sobre a mediunidade em si e mais ainda sobre o que é relevante das tarefas mediúnicas, portanto da atividade, do desempenho dos médiuns que, conhecendo o Espiritismo, passaram a ser elementos vivos e integrantes da própria evolução da humanidade. Agora, como é que nós podemos definir que uma pessoa é médium ostensivo? Assim, como é que a gente pode dizer, não, isso é mediunidade mesmo, ou não é algum problema na ordem das questões psíquicas? Isso não é tão simples assim, mas na maioria das vezes
a mediunidade se apresenta como uma coisa muito nítida na vida da pessoa. Se a pessoa tem alguma base espírita de conhecimento, naturalmente isso tem um encaminhamento muito simples, muito natural e lógico. Mas quando o fenômeno mediúnico, a sensibilidade ostensiva, acontece em lares, em famílias, junto a pessoas que não têm essa familiaridade, as interpretações, como no passado, elas continuam acontecendo até hoje. E aí, muitas vezes, aquilo é tido como uma perturbação. Então, uma coisa é a mediunidade acontecendo em todos os contextos e sendo melhor ou pior encaminhada de acordo com as circunstâncias daquela comunidade, daquela família, daquela pessoa. Agora, você imagina uma pessoa qualquer, um homem ou uma mulher, que começam a ver seres humanos, que nós diríamos espíritos, e que, na verdade, ninguém mais está vendo tanto quanto ele ou ela. Isto é inusitado. Isto muitas vezes acontece de uma hora para outra e vai haver toda uma tentativa de adaptação. Mas dependendo do país, dependendo do núcleo, dependendo da situação, aquilo pode ser levado a um atendimento psiquiátrico, a um psicólogo, a um especialista na área dos problemas mentais, e aquilo, dependendo do profissional, pode também ainda, mesmo nos dias atuais, ser entendido como uma coisa que é um distúrbio mental. Você imagina uma pessoa que de uma hora para outra, acordado, desperto, em vigília, começa a perceber grupos de seres humanos no dia a dia, dentro de casa, numa atividade qualquer. E dependendo de com quem ele divide isto, você pode ter as soluções ou pode ter ainda mais problemas, quando aquilo então se afasta do melhor encaminhamento. Então, por exemplo, a alucinação é um nome que se usa em psiquiatria, por exemplo, para denominar aquelas pessoas ou aqueles aspectos de pessoas que estão vendo elementos que, na imensa maioria das vezes, são elementos reais, só que do mundo dos espíritos. Sejam eles elementos humanos, na maioria, mas às vezes até elementos do reino animal, só que do mundo dos espíritos também. E aí o que acontece? Nós mesmo temos casos que nos solicitaram auxílio porque as pessoas passaram a ver estas coisas. E dependendo do país, elas primeiro foram ao psiquiatra. E o psiquiatra, achando que é alucinação, rotulando dessa forma, ele acaba medicando como sendo um sintoma de um desequilíbrio. E muitas vezes até rotulando a pessoa com o termo esquizofrenia. Certo. O médium, ele tem um sentido a mais? Ele tem. Quer dizer, nós temos os 5 sentidos básicos que nós aprendemos na escola e que dizem respeito a todos nós quando estamos encarnados. Vamos procurar a visão habitual, que é a nossa, porque nós estamos encarnados agora. No mundo dos espíritos, tudo é muito diferente. Nesse particular. Então nós temos que ver sobre o nosso prisma. Temos os 5 sentidos básicos. O médium é aquele que tem uma capacidade de perceber de muitas maneiras diferentes a presença dos espíritos e de questões do mundo espiritual. Então é uma sensibilidade a mais. É um dom, é um sentido a mais que a pessoa tem. Nós poderíamos até chamar de um 6º sentido, para entendermos que ele vai, então, além dos 5 primeiros, que são comuns a todas as pessoas. Há uma predisposição orgânica, genética. Eu quero dizer que a mediunidade ela está enraizada em predisposições do corpo? É interessante isto, Yasmin, porque o fenômeno mediúnico, ele é tipicamente do encontro do perispírito do encarnado, que é médium, e por ser médium, ele consegue exteriorizar com mais ou menos facilidade o seu perispírito, que entra em sintonia ou ressonância vibratória
com o perispírito dos espíritos desencarnados. Então, o fenômeno mediúnico, ele é sempre, vamos dizer assim, desse modo. Agora, quem é que consegue exteriorizar o seu perispírito? São os médiuns. E o que eles têm de diferente? É algo inerente ao corpo físico deles, sem que até hoje nós possamos, como que, precisar o que é exatamente diferente neles. Mas, por exemplo, pessoas de uma mesma família, é comum que tenhamos no mesmo ambiente, envolvendo a consanguinidade e, portanto, bases genéticas e ambientais, e você vai encontrar mais de um médium. Então, por exemplo, uma senhora que é médium ostensivo pode ter a filha e a neta, ou o neto, médiums também. Então, isso sugere, a espiritualidade nos chancela essa ideia, de que há uma contrapartida física, que nós ainda não sabemos bem como funciona. Mas, por exemplo, se a glândula pineal é verdadeiramente, porque por enquanto é uma hipótese de trabalho, um elemento importante na questão do psiquismo que vai além da matéria, a glândula pineal ou epífise, ela se situa numa região muito central da caixa craniana e, portanto, do encéfalo ou do cérebro. Há uma hipótese de que essa glândula ela funcione como um instrumento, como uma antena psíquica para a exteriorização do perispírito, voltando àquela outra ideia, e ao mesmo tempo captando por isto mesmo vibrações, ondas eletromagnéticas emitidas por espíritos desencarnados, facilitando para aquela pessoa o processo mediúnico em si. E aí a localização da pineal em relação ao restante do crânio significaria como uma caixa de ressonância e um elemento de facilitação. Hoje é interessante que, com o advento da ressonância nuclear magnética, especialmente a funcional, que mede e permite o mapeamento de todas as atividades cerebrais, tanto quanto a tomografia computadorizada, especialmente aquela por emissão de pósitron, ela vai permitindo esse tipo de mapeamento. E pesquisadores brasileiros, pesquisadores americanos, estão se unindo já há pouco mais de uma década no sentido de tentar mapear qual é a importância das zonas do encéfalo, da córtex cerebral especialmente, no sentido de o que está funcionante quando os médiuns estão em transe mediúnico, seja um transe para uma psicografia, para uma psicofonia ou mesmo para uma incorporação. Então, essa é uma perspectiva que ainda devemos deixar como que em aberto, mas vários pesquisadores, espíritas e não espíritas, se debruçam sobre isto no sentido de elucidar como é que nós podemos tentar localizar a sede, ou mais provavelmente as sedes, que dão como que uma representação orgânica ao processo mediúnico. É claro que tudo tem a ver com questões psíquicas, então é natural que nós encontremos no futuro estas respostas, procurando analisar o chamado sistema nervoso central, aquilo que especialmente está dentro da cabeça, ou é o cérebro humano. Muito interessante. Nós falamos então agora sobre o enraizamento, a base física para a mediunidade acontecer. Mas eu gostaria que você conversasse conosco sobre a base perispiritual. Nos fale do perispírito, para nós podermos compreender melhor. Se a base física, orgânica, densa, tem o seu valor, a sua importância, aquela que é do espírito do médium, ela tem uma importância muito grande também. Porque um médium não se improvisa de uma hora para outra. Não é porque se decide que naquela encarnação ela ou ele serão médiuns que tudo já está pronto. É só um interruptor de liga e desliga. Esses espíritos, estas almas, elas se preparam ao longo de séculos. Às vezes os médiuns de hoje
já foram médiuns muitas outras vezes no último milênio ou até em milênios anteriores. E vão como que buscando experiências novas, encarnações mais recentes, sempre buscando o aperfeiçoamento, a melhor produção, usando a instrumentalidade que agora está a serviço do seu próprio progresso e do progresso, vamos dizer assim, da humanidade como um todo. Os médiuns, de um modo geral, são elementos muito importantes para a evolução geral e, portanto, moral da humanidade. E esse tema, ele é muito amplo e ele tem grande valor em função disso. Então, do ponto de vista do perispírito, esse perispírito ele vem fazendo preparações sucessivas do ponto de vista da sua ligação com o corpo físico, para que, apesar do perispírito ser integrante da alma do encarnado, é a capacidade de exteriorizá-lo que vai fazer com que ele seja um médium mais produtivo, no sentido geral, ou menos produtivo. Então, características do perispírito. Vale lembrar, quando se fala nisso, que o perispírito, especialmente a parte do revestimento externo dele, mas não apenas, ele tem uma estrutura muito parecida com a do corpo físico. Então, para dizer uma coisa, o perispírito é o corpo espiritual, é o corpo do espírito semimaterial que nos liga ao corpo físico, não é isso? E ele também tem os mesmos órgãos que nós temos no plano orgânico. E estes órgãos ou estruturas, que são semimateriais, têm constituição atômica e molecular, eles se ligam pelo cordão fluídico a todas as estruturas orgânicas do indivíduo. Então há uma adequação, há uma sintonia maravilhosa entre a estruturação perispiritual e o contexto orgânico e físico. Os médiuns mais ostensivos são aqueles que, às vezes até já na infância, às vezes na adolescência, eles mostram os seus dons mediúnicos, e isto vem em função dessa sua capacidade planejada, desenvolvida, de expandirem ou se libertarem do corpo, mesmo em vigília, acordados, e através de como que sensores de todo o perispírito, eles estarem percebendo a realidade do mundo espiritual, incluindo objetivamente os desencarnados, com os quais ele estabelece sintonia. Então, nós poderíamos pensar, estávamos lembrando há pouco pela tua pergunta, qual é o órgão, ou quais seriam os órgãos na criatura encarnada ligados à mediunidade? Isso também tem importância no perispírito daquele que está agora encarnado, que também possui os mesmos órgãos daqui. Então, é esse entrelaçamento, é essa dinâmica especial que os médiuns têm, dentro de uma noção de fisiologia da alma, de uma alma que se preparou há muito tempo para aquela finalidade, aquilo então, no momento certo, desabrocha. E ele se mantém na vida comum, ele participa de tudo, ele vive todo o restante que todos os demais não médiuns vivem, mas ainda tem algo especial, que é uma tarefa, é uma missão às vezes, é uma incumbência que ele traz para a vida física, para ensejar progresso e favorecer a evolução de todos. Muito bom. Agora nos fale sobre essa classificação que Kardec fez de médiuns de efeitos físicos e médiuns de efeitos intelectuais. Nos fale um pouquinho disso. É uma beleza a gente examinar isso quando a gente valoriza, não é, as questões das atividades espíritas, que a gente procura conhecer um pouco melhor por que as pessoas são como são as tarefas que envolvem essa dualidade entre a presença dos bons espíritos e a presença dos tarefeiros encarnados, né? Então, Allan Kardec, já portanto, na altura de 1,5 séculos atrás, procurou, diante de tudo que ele conheceu, de todas as mensagens, de todos os médiuns que ele conviveu,
colocar estas coisas devidamente explanadas e muito bem divididas para todos nós que viríamos depois, para que todos conhecessem isto. Espíritas e depois até não espíritas. Enfim, mediunidade de efeitos físicos é um grupo, como você falou, e a mediunidade de efeitos intelectuais é um outro grupo. Muitos médiuns têm as condições tanto para um tipo de expressão mediúnica, efeitos físicos, como para outro tipo, que são aqueles do conjunto dos efeitos intelectuais. Porque a mediunidade é uma questão de raiz, é uma questão intrínseca. Então, quando o médium tem capacidade de projetar o seu ectoplasma, e através de uma coisa que vem do seu duplo etérico, emanando-o e colocando-o a serviço da espiritualidade, ele ali funciona como um médium de efeitos físicos. E aí nós temos uma lista grande de fenômenos de ectoplasmia, que são os fenômenos da mediunidade de efeitos físicos. Por exemplo, as materializações dos espíritos. O ectoplasma de um médium, ele é purificado, ele é densificado, e espíritos, por uma finalidade muito bem programada, eles revestem os perispíritos deles e agora eles se tornam visíveis e tangíveis, eles se corporificam no ambiente. E aí todas as pessoas vêm. Isto é uma expressão, um exemplo dos muitos que nós consideramos, então, da mediunidade dos efeitos físicos. Agora, um médium que numa reunião espírita, no seu centro, onde ele frequenta e é um elemento útil, ele se senta na mesa mediúnica, se concentra, e ele escreve uma mensagem psicografada, seja ela intuitiva, mecânica ou semimecânica, é um espírito que está se comunicando através dele. Então nós dizemos, porque que há um conteúdo intelectual, nós dizemos, esse é um bom exemplo, até porque a psicografia é um dos aspectos mediúnicos mais conhecidos no mundo. Ele agora pode ser o mesmo médium da ectoplasmia, ou não. Ele agora vai escrever um texto que vai ser útil à família de um enfermo, vai ser útil a uma família que perdeu um ente querido e que anseia por notícias daquele que partiu. Então, a psicografia, como todos os resultados do trabalho mediúnico bem orientado, ela é de efeitos intelectuais e serve para gerar benefício às pessoas. São muitos exemplos, você conhece, tanto na questão de efeitos físicos, como também numerosos aqueles relacionados aos efeitos intelectuais. Muito bem. Bem, nós vamos fazer agora um rápido intervalo. Acompanhe a música Usina de Amigos, de Carlinhos Conceição, do Rio de Janeiro. E nós voltamos já já. Desse lado da vida que eu não troco, que eu não abro mão de jeito nenhum. Sempre que eles precisarem de um ombro, eu sou 2 em 1. Aqui nessa usina de amigos, eu corro muito menos perigo. No exercício do amor cristão, cada dia uma nova irmã, um novo irmão. Eu tenho amores do outro lado da vida que me amparam de um jeito muito especial. Também tiveram que vencer o mundo numa veste carnal. Me amam com amor jamais visto, são todos talhafeiros do Cristo. E além de amigos tenho meu guardião, e ter um amigo anjo inspira paz e oração. Quem tem amigos nunca estará sozinho, a amizade é um lenitivo no caminho. A gente se apoia um no outro, cai, levanta, segue em frente e vai. Fazer amigos é a parte do céu. Um amigo sincero, ele é pra sempre fiel. Canções de amizades vão pela eternidade.
nessa usina de fazer amigos. Eu tenho um amigo meu tão sublime, ele é leão, ele é cordeiro, ele é o governador. Governa a minha vida, o chão que eu piso é meu rabi, meu senhor. Foi uma flor no meio do lodo, pregou e deu a vida por todos. Deixou no mundo suas pegadas de luz, é meu amigo do peito, o nome dele é Jesus. Quem tem amigos nunca estará sozinho, a amizade é um lenitivo no caminho. A gente se apoia, mundo cai, levanta, segue em frente e vai. Fazer amigos e arrancar tesouro no céu, um amigo sincero, ele é pra sempre fiel. Canções de amizades vão pela eternidade, sempre semeando paz, serão esquecidas jamais. Sejam bem-vindos nessa usina de fazer amigos. Do Clube de Arte este mês é o CD Brilha a Vossa Luz, de Carlinhos Conceição. Aqui, nessa casa eu me encontrei. Entrei e aqui dentro vi... Trabalhador do Grupo Espírita Leôncio de Albuquerque, em Niterói, no Rio de Janeiro, Carlinhos é músico, compositor e intérprete, reconhecido internacionalmente. Integrante do grupo musical Copacabana Beat, projetou sua musicalidade em obras de sucesso na mídia brasileira. Eu tenho amores desse lado da vida que eu não troco, que eu não abro mão de jeito nenhum. E sempre que eles precisarem de um ombro, eu sou dois em um. São 15 canções de sua autoria, que retratam a casa espírita como o hospital das almas e a importância da doutrina espírita como a luz do mundo. Bola azul suspensa no espaço, gira na dança das constelações, vai da sombra ao grande mormaço, segue viagem entre as estações. Este é mais um presente do Clube de Arte para o seu coração. Ligue 0 operadora 21 3017 9800 ou acesse clubedearte.org.br. Já somos uma multidão e temos tanto a fazer, não cabe mais indecisão, não há mais tempo. Clube de Arte, arte espírita, a serviço do bem. É resvalar, é cair, são tantas as obrigações, já não dá mais pra fugir. Ninguém aqui precisa ser o médium do ano. Você não pode perder mais uma promoção que o Clube de Arte reservou para você. O livro Ecos de São Bartolomeu, de Luiz Antônio Mileco e Isabel Bittencourt de Souza. Mais o DVD da coleção Web TV Nova Luz, Perda de Pessoas Amadas e Psicografia, com Gerson Monteiro e Berenice Lima. Mais a revista Cultura Espírita. Tudo isso por apenas R$ 34,90. Isso mesmo, são 3 produtos por apenas R$ 34,90. Liga agora para 0 operadora 21 3017 9800 e peça já a sua promoção. Ou visite a nossa loja virtual, loja.clubedearte.org.br. Clube de Arte, arte espírita a serviço do bem. Faça parte da família Clube de Arte. Você vai receber mensalmente DVDs e CDs com músicas da coleção O Canto do Brasil Espírita, visualizações terapêuticas da coleção Encontro com Jesus, entrevistas sobre temas atuais,
documentários e muito mais. Ligue 0 operadora 21 3017 9800 ou acesse clubedearte.org.br. Clube de Arte, a arte espírita a serviço do bem. A Web TV Nova Luz traz para você a nova temporada com programas inéditos, com destaque para as videoaulas. O Livro dos Espíritos com Sérgio Thyssen. E agora, E Vivências com Jesus com Yasmin Madeira. A Vida no Mundo Espiritual com Berenice Lima. Saúde Integral com Jorge Pio. Cura e Autocura com Luzia Matias. Desafios da Vida com Leila Brandão e muito mais. Vale a pena conferir. Acesse tvnovaluz.com e saiba mais sobre a nova programação. Web TV Nova Luz, iluminando o seu dia. Estamos de volta. Você sabia que nós temos um acervo audiovisual com mais de 1000 vídeos distribuídos em 12 canais de exibição? Gente, olha só, são entrevistas, são musicais, orações, visualizações terapêuticas e muito mais. É simples, é só acessar tvnovaluz.com ou então entrar no YouTube e buscar Despertar Espírita ou TV Nova Luz. Utilize diariamente esse material em casa ou no trabalho e leve essa harmonia com você. Se você tem um smartphone, Android ou Apple, você pode baixar o aplicativo da TV Nova Luz. É muito simples e você vai estar conosco e nós queremos muito estar aí com você. Bem, nós estamos conversando sobre mediunidade e agora eu gostaria que você nos falasse sobre a mediunidade audiente e a psicofônica. Muito bem. Existem, então, diversas expressões mediúnicas dos médiuns em geral. Existem médiuns que possuem uma ou duas, outros que possuem mais das expressões da mediunidade, né? Então, na questão da audiência, nós temos pessoas comuns, médiuns no caso, que escutam vozes como se os espíritos estivessem próximos, falando alguma coisa pertinho do ouvido. São dois tipos. Um que é assim como eu tinha mencionado, então a pessoa percebe como se alguém estivesse sussurrando algo e a pessoa olha e não tem ninguém. Depois ela se acostuma e já nem olha mais, porque ela já sabe muitas vezes reconhecer a autoria daquela frase, percebe que além propriamente do som das palavras ou das frases, existe uma vibração. Existem outros médiuns audientes que não sentem assim, como se estivesse ouvindo algo ao pé do ouvido, mas escutam como que uma voz interna, como se fosse no interior da própria cabeça. Claro que depois elas estudam e compreendem isto muito bem. Mas na etapa de desenvolvimento, de educação mediúnica, é importante que as pessoas se familiarizem com o processo, porque num primeiro momento pode até estranhar aquilo, mas depois elas vão se acostumando e são os chamados médiuns audientes, os que escutam, seja algo como que externo, ou algo internamente, as palavras ou as vozes dos desencarnados. Quando a gente diz dos desencarnados, é porque essa é a ideia da mediunidade mais comum. Os desencarnados se comunicando conosco, através dos médiuns. Mas um encarnado pode se projetar até de uma outra cidade, num outro país qualquer, e como que enfocar um médium A, B ou C, e ele captar aquilo através de uma ideia como uma voz. Portanto, ela de novo externamente ou internamente. Então, a audiência é mais ou menos isto. Qual foi a outra que você perguntou? A psicofonia. A psicofonia é, junto com a psicografia, aquela outra de grande importância nas tarefas espíritas.
Porque é claro que, por exemplo, a vidência e a audiência são muito importantes também. Mas a psicofonia, o que é? É quando o médium, ele vai falar através do seu aparato vocal, claro, aquilo que é o que o espírito está comunicando. Então ele pode tomar para si, o desencarnado, as condições físicas do médium e exteriorizar o seu pensamento e as suas questões através da palavra, através das frases construídas com a voz do médium. E aí nós também temos várias possibilidades, porque estas são expressões raízes, mas para cada uma delas você tem toda uma variabilidade, que é quase que ao infinito. Nós temos variedades de médiuns, como temos variedades de pessoas. Você não consegue, você divide didaticamente, claro, nas questões de raiz, mas a variabilidade é muito grande. Então, a psicofonia, ela é muito importante por isso. Através dela, nós podemos dedicar uma reunião inteira com vários integrantes para que espíritos com dificuldades, por exemplo, espíritos imperfeitos que estavam no mundo espiritual aguardando uma assistência dos espíritos superiores, eles são trazidos e se comunicam pelos médiuns, pela psicofonia. Os médiuns atuados por eles verbalizam aquilo que o espírito deseja trazer. E aí os dialogadores, aqueles outros integrantes, os coordenadores da equipe, eles conversam com os espíritos, como nós conversamos entre nós. É um processo muito simples, corriqueiro, eu até diria, claro que dentro das atividades espíritas de um modo geral. Então, a psicofonia é muito útil porque ela é muito objetiva. O espírito vem, traz a sua comunicação, há um diálogo fraternal, no sentido de esclarecer o espírito que estava necessitando de auxílio e de esclarecimento, e a partir dali ele é deslocado para uma esfera de vida mais alta, para um plano onde ele vai dar prosseguimento à sua evolução espiritual, porque depois que ele desencarnou, por exemplo, aquele tal espírito, ele pode ter ficado anos ou décadas preso numas situações ou circunstâncias penosas, até que ele seja resgatado, faça aquele intercâmbio na equipe mediúnica e a partir dali ele reingressará, vamos dizer assim, dentro do seu próprio processo de evolução espiritual, agilizando a sua evolução, que é o que importa. Doutor Sérgio, Kardec fala muito de médiuns sonambúlicos. Nos fale um pouco de sonambulismo e médium sonambúlico. Muito bem. Sonambulismo, de um modo geral, é uma coisa. Médium sonambúlico é algo especial. O sonâmbulo é aquele que vivencia, muitas vezes já como criança, né? Aquilo que Allan Kardec chamou de fenômenos de emancipação da alma. E ele inclui catalepsia, letargia, dupla vista e o sonambulismo. Então, o que acontece? O sonâmbulo está dormindo e ele, então, semidesperta e ele, a alma deste encarnado, ela interage com o ambiente. E aí ele começa a referir coisas. Ele pode ter condições de fazer a pessoa levantar da cama, sair do quarto, ir a uma outra dependência ou cômodo da casa, ir até a cozinha, encontrar as outras pessoas que são de sua própria família, e eles estão numa espécie de transe, é o transe sonambúlico. Muitas vezes, então, no sonambulismo geral, às vezes não há um objetivo para aquele fenômeno, não há um rendimento, não há uma utilidade maior. Mas eles são vistos, então, como sonâmbulos. Mas, claro que é uma manifestação da alma, é uma manifestação mais anímica do que mediúnica. Porque ela não necessariamente significa
que quando ele está em transe sonambúlico, ele vai interagir com espíritos desencarnados. Podia fazê-lo muito bem, porque os desencarnados estão em toda parte. Mas ali é um fenômeno mais da sua alma. Médium sonambúlico é algo que tem sua semelhança, mas aí já é uma questão mediúnica. Mas mesmo assim, o médium sonambúlico é aquele que já não está necessariamente dormindo à noite em sua casa, ele está no ambiente da instituição espírita, ele é um médium que está sendo acompanhado e esta atividade já existe regularmente, e aí ele entra ou espontaneamente ou de forma induzida neste transe. E quando ele entra em transe, a sua alma sai do corpo, como saía no outro caso, genericamente. E aí, no que sai do corpo, ele pode descortinar a realidade aonde ele está naquele momento. Que pode ser a realidade do centro espírita, porque o fenômeno se deu ali, mas ele pode se deslocar a distâncias imensas. E como a sua alma se projetou, ele pode narrar para os que estão na mesa mediúnica ou na equipe encarnada tudo aquilo que ele está participando em algum lugar. É um transe sonambúlico ainda um tanto anímico, porque ele pode estar descrevendo e não haver nenhum espírito necessariamente se comunicando através dele. Mas pode acontecer que a espiritualidade aproveite o tal deslocamento da sua alma com o seu perispírito e aproveite para, pedindo licença, obviamente, utilizar aquele corpo que foi como que deixado durante alguns minutos pelo seu dono, pela sua alma, para que haja um fenômeno mediúnico em si. Por exemplo, uma verdadeira incorporação. Psicofonia e incorporação são questões relativamente próximas. Há uma tendência a nós falarmos mais em psicofonia, mas um médium, independente de sonambulismo, um médium comum, ele pode ser atuado por uma entidade e não falar. Então não é psicofonia, mas os integrantes da comunicação estão plenos. E aí o médium pode se levantar, pode gesticular. Então ele não está falando, então a gente não pode falar como psicofonia, mas ele incorpora o espírito e o espírito deambula, o espírito interage mecanicamente com os braços, com as pernas, dependendo de uma atividade. Por exemplo, fluidoterapia espírita. Nós temos o passe, que é mais simples, e temos a fluidoterapia para tratamento fluídico de pacientes ou de pessoas enfermas que chegam à casa espírita com os mais diversos males orgânicos ou mentais. O espírito, por exemplo, de Dr. Pedro Ernesto pode incorporar ou agir psicofonicamente, mas sem falar, e ao lado do paciente que está deitado numa maca ou numa mesa, ele fazer a aplicação fluídica a benefício daquele paciente. Terminada a aplicação, ele se afasta, o médium vai se sentar novamente. O que houve aí? Uma verdadeira incorporação, porque ele utiliza o corpo inteiro do médium, as pernas e os braços, para exatamente fazer a aplicação. Agora, como é que se São dá fenômenos análogos, vamos dizer assim. Pois é, como é que se dá a incorporação? O espírito, o médium espírito sai do corpo ou não? Ou há uma irradiação perispiritual que se confunde com a do espírito? Em geral, como essa é uma expressão, Yasmin, de mediunidade ostensiva, em geral, o espírito do médium, a alma do médium, sai do corpo. Esse sair, ele pode ser um deslocamento importante, vamos dizer assim, parcial ou completo, mas mantendo, claro, o vínculo com o seu corpo. Ele pode ficar nas proximidades ou pode se distanciar. Quanto mais ele se distancia, menos consciente ele fica do que está acontecendo com o seu próprio corpo.
E a espiritualidade, então, comparece e toma daquele corpo. Essa tomada, ela não é necessariamente algo que exige a proximidade. Um espírito evoluído, um espírito familiarizado com estas questões, especialmente se evoluído, ele pode estar distante fisicamente, nesse sentido. E de onde ele está, ele irradia com a sua potência mental aquilo que é necessário para uma vinculação daquele seu perispírito com o perispírito do médium, e aí ele vai agir como se ele estivesse ao lado. Então, na pergunta, você descreveu as duas possibilidades. Então, são dois extremos. Ele estar bem perto, esperar a saída da alma do médium, ela se desloca o suficiente, e ele toma aquele corpo estando mesmo ali pertinho, ou ele pode fazer isto sem que o médium se desloque muito do seu corpo, a sua alma, e ele pode estar distante. Nada disso impede que o fenômeno mediúnico aconteça. Vai depender das características de cada médium, permitindo ou não essas possibilidades, e das características do espírito comunicante, que pode fazê-lo nas proximidades ou à distância. E tudo então depende de experiência, tudo depende de conhecer a fenomenologia, para que, vamos dizer assim, como um resultado final, a coisa ocorra como deve ser. E de muito recolhimento, muita oração, né? Sem dúvida. Para que haja uma paz envolvendo, uma serenidade envolvendo o ambiente que facilite esses processos. Toda atividade espírita, como você sabe muito bem, ela começa com toda uma preparação, né? Especialmente o momento de oração, de prece, em que todos estão como que num mesmo diapasão e numa mesma sintonia vibratória, e buscando sempre a assistência espiritual dos espíritos superiores, que regem toda essa fenomenologia. Essas questões não são de domínio apenas da criatura comum, do médium encarnado e da equipe que está ali, né? São duas equipes, a equipe do alto e a equipe do plano nosso da vida comum. E é esse entrelaçamento, lindo por sinal, que permite que as reuniões mediúnicas, que são sérias, elas possam buscar aqueles resultados que conferem a todos os assistidos, a todos os beneficiados, coisas lindíssimas que favoreçam a eles todos, no sentido, seja de recuperação espiritual, seja de orientação para a vida futura e assim por diante. Bem, infelizmente nós já estamos terminando o nosso programa. Temos muitas perguntas ainda a fazer, nós vamos ter que desdobrar esse programa e é sempre tão bom ouvi-lo falar sobre mediunidade. E eu queria terminar pedindo para que você falasse da importância do compromisso mediúnico. Muito bem, Yasmin. Essa é uma questão mestra, né? Porque nós estamos falando o tempo todo de médiuns espíritas, mesmo tendo lembrado que antes do espiritismo os médiuns já existiam e que com o espiritismo existem médiuns que não têm consciência e outros que têm e que estão em outras atividades. Mas nos prendendo àquilo que mais nos importa trabalhar, nós nos lembramos que os médiuns em geral, eles possuem essa sensibilidade para fazerem o bem, para como que trazerem do mundo espiritual superior elementos muito ricos que vão favorecer a evolução geral da humanidade. Eu diria nesses termos. Mas ele muitas vezes, médium, está naquela tarefa também para resgatar questões do seu próprio passado. E aí então ele vai construindo questões úteis para ele, para a sua comunidade, para a humanidade em geral. Então o sentido de compromisso é um compromisso tanto externo, por exemplo, compromisso com a caridade, compromisso com o bem, compromisso com o Cristo, compromisso com os espíritos superiores, que são esta pleiade
de amigos espirituais que abraçam a humanidade no sentido de ajudar a que ela toda progrida. Ao mesmo tempo, é compromisso com a instituição espírita que ele frequenta já há algum tempo. É compromisso com o movimento espírita no mundo inteiro. Aquilo que se faz no Eurípides Barçanufo, no Bezerra de Menezes, no Emmanuel ou no Chico Xavier, em qualquer lugar do mundo, é compromisso que, bem desenvolvido, ele cria benefícios para todos os demais. É compromisso, vamos dizer assim, para o bem geral de todos. Então, esse sentido que envolve assiduidade, pontualidade, sentido de que há uma causa, a casa espírita, mas há uma causa que é a causa do Evangelho de Jesus. É a causa do bem, do amor e da caridade. Então, o sentido de compromisso ele é variado, mas no fundo ele é um todo. E além disso, é compromisso com ele. Porque quando ele veio incumbido desta tarefa para um dia começar a desempenhá-la, ele veio para crescer, para ter o compromisso com a mediunidade, na disciplina necessária, para que ele amadureça, para que ele se desenvolva, para que ele se torne uma pessoa melhor. Nós não desejamos médiuns apenas do ponto de vista técnico, da habilidade mediúnica. Nós queremos e precisamos de médiuns compromissados com a tarefa do bem. E aí nós vamos encontrar todos aqueles grandes médiuns que fizeram parte da história, médiuns que ainda estão encarnados, médiuns do futuro, porque tudo isso é uma dinâmica linda que já vem sendo planejado há muito tempo, e enquanto nós dois estamos conversando com o público desta forma, médiuns estão renascendo, pessoas estão voltando que vão fazer no futuro, quando jovens, quando adultos, aquilo que nós ainda não vimos. Então a tarefa mediúnica, ela se abrirá para contextos e vivências, experiências pessoais e coletivas, como nós ainda nem sonhamos, e nem o codificador querido poderia antecipar, como que desde aquela época. Então, a mediunidade é algo assim, tão belo e ao mesmo tempo tão inerente à criatura humana, que quando a humanidade vai deixando o mundo de provas e expiações para se transformar num mundo a caminho da regeneração, a mediunidade vai vindo para e passo e vai acompanhar e fazer parte integrante desse belíssimo processo. Muito obrigada, Thyssen, pela sua participação no nosso programa. Eu que agradeço mais uma vez, Yasmin. Muito obrigado. E que todas essas reflexões possam ser úteis a todos nós no nosso processo de evolução espiritual. Um beijo no seu coração. Até o próximo Despertar Espírita Mediunidade. O lançamento do Clube de Arte este mês é o CD Brilha Vossa Luz, de Carlinhos Conceição. Aqui, nessa casa eu me encontrei. Entrei e aqui dentro vi... Trabalhador do Grupo Espírita Leôncio de Albuquerque, em Niterói, no Rio de Janeiro, Carlinhos é músico, compositor e intérprete, reconhecido internacionalmente. Vossa luz, brilha vossa luz, devo partir. Integrante do grupo musical Copacabana Beat, projetou sua musicalidade em obras de sucesso na mídia brasileira. Eu tenho amores desse lado da vida que eu não troco, que eu não abro mão de jeito nenhum. E sempre que eles precisarem de um ombro, eu sou dois em um. São 15 canções de sua autoria, que retratam a casa espírita como o hospital das almas e a importância da doutrina espírita como a luz do mundo. Bola azul suspensa no espaço, gira na dança das constelações, vai da sombra ao grande mormaço, segue viagem entre as estações.
Este é mais um presente do Clube de Arte para o seu coração. Ligue 0 operadora 21 3017 9800 ou acesse clubedearte.org.br. Já somos uma multidão e temos tanto a fazer. Não cabe mais indecisão, não há mais tempo. Clube de Arte, arte espírita a serviço do bem. É resvalar, é cair. São tantas as obrigações, já não dá mais pra fugir. Ninguém aqui precisa ser o médium do ano. Você não pode perder mais uma promoção que o Clube de Arte reservou para você. O livro Ecos de São Bartolomeu, de Luiz Antônio Mileco e Isabel Bittencourt de Souza. Mais o DVD da coleção Web TV Nova Luz, Perda de Pessoas Amadas e Psicografia, com Gerson Monteiro e Berenice Lima. Mais a revista Cultura Espírita. Tudo isso por apenas R$ 34,90. Isso mesmo, são 3 produtos por apenas R$ 34,90. Liga agora para 0 operadora 21 3017 9800 e peça já a sua promoção. Ou visite a nossa loja virtual, loja.clubedearte.org.br. Clube de Arte, arte espírita a serviço do bem. Faça parte da família Clube de Arte. Você vai receber mensalmente DVDs e CDs com músicas da coleção O Canto do Brasil Espírita, visualizações terapêuticas da coleção Encontro com Jesus, entrevistas sobre temas atuais, documentários e muito mais. Ligue 0 operadora 21 3017 9800 ou acesse clubedearte.org.br. Clube de Arte, a arte espírita a serviço do bem. A Web TV Nova Luz traz para você a nova temporada com programas inéditos, com destaque para as videoaulas. O Livro dos Espíritos com Sérgio Thyssen. E agora, E Vivências com Jesus com Yasmin Madeira. A Vida no Mundo Espiritual com Berenice Lima. Saúde Integral com Jorge Pio. Cura e Autocura com Luzia Matias. Desafios da Vida com Leila Brandão e muito mais. Vale a pena conferir. Acesse tvnovaluz.com e saiba mais sobre a nova programação. Web TV Nova Luz, iluminando o seu dia.